Bom dia, povo amado de Deus. Paz seja convosco. Estou muito feliz de estar aqui. Agradeço a Deus, pastor Jackson, pastora Gisele, minha amiga, pastora Dionísia, que está aqui tirando uma foto agora. Deus abençoe você. Falei para o pastor Jackson que esse ano você vai arrumar um momento na sua agenda para ir na minha igreja. Nós vamos começar o ano da oração e você é uma autoridade nisso. Amém? Olha, antes de você sentar, deixa eu te falar algo. Algumas pessoas têm dificuldade de entender os tempos. E talvez você não tenha entendido ainda o tempo que já nasceu nesse estado. Deus trouxe um homem de Deus para cá, um homem de visão. Uma esposa, junto com a esposa, a pastora Gisele, um casal de visão, um casal de uma vida, de uma família, de uma história. Eu não tenho dúvida que Deus já começou algo grande aqui. E quando eu vejo o trabalhar de Deus, eu vejo primeiro pelos líderes que Ele levanta. Porque lá em 2 Crônicas 20:20 está escrito: crede no Senhor vosso Deus e estará seguro. Creia nos vossos profetas e prosperarei. Então, quando Deus levanta um líder como o pastor Jackson, com essa família, diante desse estado, eu estou entendendo que Deus quer prosperar esse estado. Então Ele coloca uma referência diante de nós. Eu prego sempre na minha igreja, eu digo: se vocês não confiam, não acreditam em mim, vão embora. Vocês não podem prosperar nesse lugar, porque vocês precisam crer no profeta para prosperar. E quando eu olho o pastor Jackson aqui, eu tenho aprendido muito com o ministério do pastor Jackson. Não tenha dúvida, o crescimento aí aqui em Lagoinha tem aí algumas pitadas do pastor Jackson. Sempre que eu estou do lado, eu estou perguntando, porque vocês têm um grande líder. Pegue na mão dele, pegue na mão da pastora Gisele. Vamos fazer uma grande história nesse estado. Já começou. E você precisa entender esse tempo. Amém? Pela vida deste casal, nós aplaudimos o Senhor Jesus. Aplaude e glorifique o nome do Senhor. Um profeta que você pode acreditar nele. O tempo da prosperidade está chegando nesse estado. Amém? Glória a Deus. João 4, versículo 3. Eu não preciso me apresentar, fui muito bem apresentado pelo pastor Washington. Desculpe, pastor Jackson, estou lá em Goiás aqui com o pastor Washington. João capítulo 4, versículo 3. O tema da mensagem é: a hora é agora. Repita isso comigo, 1, 2, 3. Mais forte, 1, 2, 3. A hora é agora. Aleluia. João capítulo 4, versículo 3. Tem o texto ali, se você quiser acompanhar. Diz assim: Jesus deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era o quê? Era o quê? Necessário passar por Samaria. Vamos ao versículo 31. Vou ganhar tempo aqui. E entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a colheita. Diga aleluia. Senhor, fala conosco segundo os teus propósitos nesse estado, em nome de Jesus, amém. Tome o teu assento, por favor, queridos. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Dentro do tempo que eu tenho, eu gostaria do máximo da sua atenção, porque eu tenho tanta coisa para lhe passar, mas se Deus quiser eu vou conseguir encaixar aqui. E eu quero dividir essa ministração em 3 pilares. Primeiro, visão, diga visão.
Segundo, ação. Terceiro, unção. Amém? Eu acredito que isso aqui, uma coisa puxa a outra e uma depende da outra. Visão, ação e unção. Eu identifico que no meu ministério esses três elementos se encontraram e deu esse resultado que o pastor Jackson acabou de falar com vocês. Este ano nós já batizamos 1.800 pessoas. 1.800 pessoas, e dessas 1.800 pessoas, todas elas, ou não posso roubar números aqui, 90% delas foram acompanhadas com uma casa de paz. E as outras 10%, André, não quiseram. Respeito a decisão de cada uma delas. 90% das 1.800 pessoas que nós batizamos, nós fizemos casas de paz. E esta casa de paz, preste atenção aqui, que é um pilar do crescimento da igreja, ela vai me fornecer mais 1.800 pessoas, pelo menos, para o batismo. Aqui uma grande chave. No capítulo 2 de Atos, nós vemos o modelo da igreja do Espírito Santo. Qualquer pessoa pode formar uma igreja por aí, mas o Espírito Santo não terá compromisso com o crescimento desta igreja se essa igreja não estiver no modelo dele. E o modelo de Atos 2, a nossa igreja é baseada em Atos 2, é uma igreja que batizava todos os que criam, que pregava a mensagem da cruz, e que se desenvolvia no templo e nas casas. Esse é o modelo da igreja do Espírito Santo. Parece tão simples, mas muitas vezes nós estamos lutando contra isso. E nós queremos montar o nosso modelo de igreja. Eu não posso inventar a roda já inventaram. E está aí. E quando eu estou debaixo da visão do Espírito Santo, os anjos colaborarão com a obra. No capítulo, ou no Salmo 103 está escrito: Deus dá ordem aos seus anjos poderosos segundo a sua palavra. As ordens que Deus dá aos anjos é segundo a sua palavra. Vou repetir, repita comigo. As ordens que o Senhor dá aos seus anjos é segundo a sua palavra. Se aquilo que eu estou fazendo não está de acordo com a palavra, os anjos não se moverão. Mas quando eu estou segundo a palavra, os anjos me ajudarão. Eu acredito no ministério dos anjos. E muitas vezes eu estou orando, e pessoas, por exemplo, que têm um problema na coluna, quando eu estou orando por coluna, parece que alguém pega pelo pescoço da pessoa e estica a pessoa, e pessoas de 60, 75 anos ficam na ponta do pé durante 3 minutos. Uma coisa impossível para a idade dela. E o Senhor não me mostrou, eu nunca vi nenhuma pena de um anjo. Eu estou doido para ver um anjo, mas não vi nem a pena. Minha visão é fechada, eu não enxergo nada no mundo espiritual, apesar que Deus fala comigo em sonhos. Mas eu não enxergo, mas eu sei que tem um anjo ali, alinhando aquela coluna. Eu creio no ministério dos anjos. Os anjos estão ministrando ali. E por quê? Porque eu estou fazendo algo segundo a palavra de Deus. Os anjos, eles glorificam o nome do Senhor, eles se movem. Como lá no capítulo, no livro de Atos, onde Filipe está em Jerusalém, e lhe aparece o anjo do Senhor e disse: desce a estrada de Gaza, e que está deserta. Quando ele desce, aí então o Espírito Santo entra no processo e fala para ele: está vendo aquela carruagem? Chegue perto dela. E quando ele chega na carruagem, então o eunuco está lendo Isaías 53, ali está Jesus. Ali está Jesus, ali está o Espírito Santo, ali estão os anjos, ali está Deus operando. Por quê? Porque ele está segundo a palavra.
É aí que há a manifestação. Há milagres toda semana na igreja. Por quê? Porque eu tenho uma unção diferente? Porque eu sou melhor? Não. Porque a igreja está andando segundo a palavra. Nós não precisamos inventar nada novo. Nós precisamos fazer segundo a Bíblia. E a igreja de Atos 2, eu desafio você a ler essa semana, todos os dias, Atos 2. Encontre a tua igreja nisso. Alinhe a tua igreja a isso. E você vai ver os sinais e maravilhas. Mas às vezes Deus está querendo fazer isso e a gente está querendo impedir Deus de fazer. Em 2012, o pastor Josué Benson, pastor Josué, ele quando jovem, ele morou na casa do meu avô. Então nós temos uma amizade familiar. E ele foi em 2012 visitar a minha família. Eu era um missionário, um rapaz que vivia pregando em muitas igrejas, e a minha mãe era pastora da igreja. E a igreja tinha 30 pessoas, um domingo muito bom tinha 50 pessoas. E então o pastor Josué falou assim: André, vai lá na igreja do Danilo Figueira. Se vocês verem no meu Instagram, tem uma foto que a semana que eu comi junto com o Danilo, um homem de Deus. Ele não é quadrangular, mas ele tem uma visão. Deus deu a ele a visão, e a visão que ele tem é a visão de Atos 2. E o Josué falou assim: vai lá ver como ele trabalha. Sabe o que eu pensei dentro de mim? Eu não preciso disso. O jeito que eu trabalho está bom. O jeito que eu trabalho está certo. Mas o jeito que eu trabalhava não era o jeito de Atos 2. E os meus resultados, eu não digo que você tem que ter uma igreja como eu, com mais de 6 mil pessoas. Não estou falando sobre isso. Deus deu um talento para cada capacidade. Mas os meus resultados não eram resultados contundentes. Eu não batizava, eu não via milagres. O Senhor não estava operando naquela igreja que eu estava ajudando minha mãe. Mas o meu orgulho me impediu de ver o Danilo. Muitas vezes é o meu orgulho, é o seu orgulho que nos impede. Essa lição que eu aprendi me faz hoje sentar aos pés de todo mundo que está crescendo, de todo mundo que tem um ministério contundente. Eu quero ouvi-lo. Eu quero ouvi-lo, porque os resultados dele não são por acaso. Ele está fazendo algo que eu não estou fazendo. Ele tem uma visão que eu não tenho. Eu quero ouvi-lo. E o meu orgulho não me atrapalha mais. Mas aquele dia o orgulho me atrapalhou. E eu tinha um CD de uma mensagem. Eu era um pastor de uma mensagem. E a minha mensagem era espetacular. E eu tinha um CDzinho. E eu estava correndo atrás do pastor Josué. Josué, escuta meu CD. Josué, escuta meu CD. Eu queria que ele ouvisse o meu CD, pastor, para me levar para pregar lá no Maranhão. Lá em Belém. Ele queria que eu queria isso. E eu só tinha aquele CDzinho, sabe? Mas para que ele me levaria lá? O que eu ia levar para os pastores dele? Eu ia levar aquele CDzinho? Sabe, às vezes nós estamos assim, com a visão tão pequena, e alguém está tentando nos dar uma visão maior. Alguém está tentando nos lançar, e alguém não, o próprio Deus usando pessoas. Mas o nosso orgulho, as fortalezas da nossa mente estão impedindo Deus de fazer. E ele falou: vai lá. Eu falei: não. Aí quando ele foi entrar no carro, eu dei um jeitinho de colocar o meu CD na mão dele. Eu falei: quem sabe ele vai ouvindo isso. Ele não ouviu o meu CD e nem tampouco me chamou para ir lá. Porque se eu não tenho visão, o que eu vou levar para os pastores dele? Não me chamou. Mas agora em março desse ano, ele me chamou. E eu preguei para 6 mil pastores dele. E ele disse: André, eu quero agora essa visão de casa de paz para colocar na minha visão celular, porque eu preciso desse renovo. Não, eu preciso animar os meus líderes. Vem aqui, André. Mas eu não fui em 2012. Se eu tivesse dado ouvidos ao pastor Josué em 2012, às vezes eu paro e penso: onde eu estaria hoje? Onde eu estaria hoje? Mas eu tive que esperar 3 anos ou 3 anos e meio para que o Senhor conseguisse quebrar o meu orgulho, para mim entender que a visão era a visão da igreja primitiva, e o jeito que eu estava trabalhando, eu não tinha resultado, e Deus não estava colaborando comigo.
Mas como era a igreja primitiva, André? Atos 2,46. Vamos ler esses dois versículos, por favor. Eles vão colocar aqui para nós. Atos 2,46 e 47. Diz assim: e perseverando, vocês estão em outra linguagem, não tem problema, eu leio na minha aqui, vocês acompanham ali. E perseverando unânimes, eles perseveravam unânimes todos os dias no templo, diga no templo, e partindo o pão em casa. Veja bem, como que a igreja funcionava? Funcionava debaixo de uma unanimidade perseverante, e no templo e nas casas, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Diga aleluia. 3 coisas importantes. Primeira coisa, perseveravam. Nós estamos perseverando há 7 anos e meio na mesma visão. Algumas pessoas não conseguem resultados porque elas não perseveram. Elas começam a fazer algo e então a primeira resistência que todos vocês terão é da sua própria igreja. A maioria das pessoas da sua igreja, eles não querem se envolver com isso, porque cuidar de gente dá trabalho. Dá ou não dá, gente? Dá trabalho. Então a primeira resistência que você vai ter é da sua própria igreja. Sabe o que eles vão pensar? Esse negócio do pastor aí é fogo de palha. Daqui a pouco ele muda de ideia, como ele faz sempre. Ele inventou um negócio há 2 anos atrás, não deu certo, ele parou. Inventou outro negócio, não deu certo, ele parou. Sabe por que o negócio não deu certo? Porque não tinha respaldo da Bíblia. Sabe por que o negócio não deu certo? É porque, primeiro, não tinha um respaldo da Bíblia. Segundo, porque você não perseverou. Eles perseveraram, unânimes, nas casas e também no templo, todos os dias. Você precisa perseverar. E eu vou aqui, nesse tempo que eu tenho, passar para você o modelo de trabalho nosso. E eu quero dizer algo para você: não fique entusiasmado ou focado nos resultados momentâneos. Os resultados, eles podem te enganar, seja eles resultados pífios ou seja grandes resultados. Eles podem estar te enganando, porque se você não tem estrutura, um grande resultado é mentiroso. E se você tem estrutura, um pequeno resultado também é mentiroso. Eu vou repetir isso para você guardar. Se você não tem estrutura, um grande batismo como eu de 650 pessoas é mentiroso. Na verdade, você não está colhendo isso. Você só está fazendo movimento, você vai perder todos eles. Mas se você está criando uma estrutura, e estrutura se cria fazendo discípulo, treinando liderança, e você não tiver resultado nenhum, não tem problema. O resultado é mentiroso, porque na verdade você já tem condição de ter muitas almas. Mas o que acontece é que você não aprendeu a desenvolver aquilo que Deus te deu ainda. Então a visão, e aqui é o primeiro ponto, ela precisa sendo estabelecida com calma, não focando nos resultados. É mais ou menos o trabalho que eu, conversando com o pastor Jackson, que ele está fazendo do Estado. Ele está estabelecendo uma base, ele está treinando, ele está formando líderes, para a hora que a colheita vier, vocês estejam prontos. Então a igreja precisa perseverar. Então toda semana eu estou com os meus líderes, e é algo que eu aprendi com o pastor Silas e com o pastor Lorival. O pastor Itamar me convidou para pregar em Curitiba. Eu estava com a minha agenda muito apertada. Eu disse: eu só vou se você arrumar 1 hora com o pastor Lorival para mim e 1 hora com o Silas. Aí eu vou. Ele disse: eu te arrumo. Eu falei: então eu vou. E eu sentei com os dois. Preste atenção, eles estão dando certo. Eles estão alcançando grandes resultados. Eu preciso ouvi-los. Eu preciso prestar atenção. Qual é a chave que esse homem está usando? E eu ouvi o Silas e o Lorival, muitas coisas importantes, mas a principal coisa que eu consegui colher dos dois é que eles se reúnem com a sua liderança semanalmente. E eu me reunia 1 vez por mês.
uma vez por mês não é discipulado. É ajustes de contas, é cobrança ou qualquer coisa, não é discipulado. Jesus estava com a sua liderança todos os dias. E aqui uma grande chave. Então eu não conseguia passar de 30 dias para uma reunião semanal. Então o que eu fiz? Passei para uma reunião quinzenal no primeiro ano. E fui ali, 15 dias. Este ano de 2023, nós passamos por uma reunião semanal. Então a primeira segunda-feira eu faço uma reunião com toda a liderança. Na segunda semana eu faço uma reunião com supervisores de células e com os coordenadores e com os pastores auxiliares. Na terceira semana eu volto toda a liderança de novo. E na quarta semana eu faço uma macrocélula, onde eu reúno todas as células. Nós estamos com 60% da igreja em célula. Então nós temos mais ou menos umas 3.300 pessoas em célula. Dessas 3.300, 1.700 vêm presencialmente, 600 assistem via online. Então eu me reúno para tratar com as células aquilo que os líderes de célula não têm habilidade para tratar lá na célula. Então eu vou tratar aquela questão pastoral. Então eu comecei a me reunir e a igreja começou a ajustar. E as casas de paz também começaram a se ajustar. E nós começamos a formar líderes. Nós temos um curso de líderes de 3 meses. Agora nós vamos passar para 6. Porque nós conseguimos resolver um problema inicial de falta de líder. Mas agora nós sabemos que precisamos formar líderes melhores, com caráter mais afinado, aprendendo a fazer a obra com mais clareza. Então nós começamos a tratar de líderes. E nós estamos perseverando. Mas como que funciona isso, André? Eu vou te explicar de uma maneira simples e vou colocar um vídeo ali. Deixa por favor aí de jeito, passo a passo da visão. Como que é? Nós batizamos a todos os que creem. André, mas e o cursinho? Olha, eu até gostaria de dar o cursinho, mas eu não consegui achar na Bíblia. Você que dá um cursinho, me fala qual a página da Bíblia que está o cursinho, porque eu não consegui achar ainda. Estou procurando. Desculpe que essa palavra pode ser um choque para você. E eu não estou falando mal contra a tua metodologia de trabalho, mas eu escolhi trabalhar exatamente como a Bíblia. Então o que eu faço? Nós batizamos todos que creem. E no começo nós batizávamos através dos eventos evangelísticos. Mas hoje isso não é mais necessário. Eu vou te dar uma chave aqui. Nós não fazemos mais eventos evangelísticos. Nós não fazemos show gospel. Nós não fazemos nada disso. Sabe por quê? Porque as casas de paz me traz as pessoas que vão batizar no próximo batismo. E isso é um sinal claro. Quando a casa de paz funciona bem, o batismo funciona bem. Quando a casa de paz não está funcionando, eu não vou ter um bom resultado no batismo. Então eu já ligo o alerta. O que eu vou fazer? Vou tratar dos líderes e ensinar eles a cuidar melhor. Quem aqui sabe o que é casa de paz? Levante a mão, por favor. Nós temos aqui quase todos. Deixa eu te explicar. Não é uma célula, são 8 semanas. 8 semanas que nós estamos na casa da pessoa que batizou. Presta atenção, eu digo para as pessoas, não faça casa de paz assim. Quem quer uma casa de paz aqui? Você vai pegar um crente velho para fazer uma casa de paz dele, você não vai ganhar alma nessas casas de paz. Esse crente, entre aspas, mais velho, ele tem que estar numa célula, não na casa de paz. A casa de paz é a ferramenta para usar logo que a pessoa batiza. E você precisa aprender isso aqui, olha só. Você batizar alguém e colocar na igreja é bom. Diga, é bom. Você batizar alguém e colocar numa célula é melhor. Diga, é melhor. Mas você batizar alguém e você entrar na casa dela é maravilhoso. Porque agora eu estou dentro da casa da pessoa com o meu discípulo. E eu converso com o meu discípulo, e o meu discípulo conversa com aquela pessoa, conversa com a família. Essa aqui é a grande chave da igreja primitiva. Eles estavam no templo, mas eles entravam dentro das casas. E aqui que trazia o crescimento da igreja. Mas não, eu não gosto desse modelo, eu não vou entrar dentro da casa. É por isso que a sua igreja não cresce. Uma igreja que não entra nas casas vai depender do talento do pastor no altar. Vai depender da eloquência do pastor no altar.
vai depender de campanhas, de show gospel e tantas outras coisas, e tudo isso custa dinheiro. Custa ou não custa? Você vai trazer alguém, você vai montar um evento, tudo isso lhe custa dinheiro. Agora a casa de paz, sabe o que me custa? Um livrinho de R$10 ou de R$20, que é o livro que eu uso o livro da Casa de Paz do pastor Léo, compro de 100, de 200, e eu pego e coloco o meu livro na mão de um líder. Ele vai lá e faz a casa de paz. Se ele fizer a casa de paz bem feito, vai vir o pai, vai vir a mãe, vai vir o esposo. Deixa eu te contar uma história. No penúltimo batismo nosso, batizou uma mulher. Ela era casada. Então, se é casada, eu não mando para a casa dela uma mulher sozinha, porque pode gerar ciúmes do marido dela. Então, ela é casada, só ela batizou, o marido não é crente. Eu mandei um casal para lá. Foi para lá o Ercílio e a Soraya, e eles fizeram a primeira casa de paz. O marido não crente escondeu dentro do quarto, normal. Fizeram a casa de paz e orando por ela, orando pelo marido. Segunda semana, foram lá. Quando o marido viu eles, correu para o quarto, escondeu no quarto de novo. E eles fizeram a segunda casa de paz. Da segunda para a terceira casa de paz, o marido teve um sonho. Olha que coisa linda de Deus. Deus ama as casas de paz. Os 70 discípulos foram enviados para as casas de paz. Os 70 discípulos que ele mandou de 2 em 2, eles não estavam formados. Eles tinham no máximo 1 ano e meio com Jesus Cristo. Eles não tinham curso de teologia. Eles só tinham andado com Jesus há poucos dias. E Jesus, depois deles verem como Jesus trabalhava, ele mandou de 2 em 2 e disse: olha, aonde tiver paz, vocês ficam lá. A casa de paz, é bíblico, amém? Então o que aconteceu? Eles foram e teve grandes resultados. Você lembra? Senhor, no teu nome, os demônios nos submetem, as curas acontecem. Deus avaliza a casa de paz. Então o que aconteceu? Da segunda para a terceira semana, o Ercílio não conseguiu falar com o homem, a Soraya não conseguiu falar com ele, mas Deus falou com ele. E ele teve um sonho, e nesse sonho que ele teve, ele sonhou que entrava 2 anjos dentro da casa dele. Mas o sonho foi tão real que ele acordou impressionado. Querida, eu estou sem ar. Foi um negócio tremendo essa noite. Eu vi 2 anjos, ele entrou dentro da nossa casa, mulher. Ela disse: eu sei. Como que você sabe? Você não sabia que o pastor André chama esse casal que está vindo aqui de anjos da guarda? Os 2 já entraram e você não percebeu. O que aconteceu? Terceira semana, ele vai para a sala, recebe a palavra. Quarta, quinta, sexta semana, 7ª semana, 8ª semana, terminou a casa de paz. Sabe o que aconteceu? Batizei ele no penúltimo batismo. Você pode aplaudir Jesus bem forte. Batizamos ele, e ele contou o testemunho para toda a igreja. Agora sabe o que acontece? Aqueles que estavam lá estavam pensando: eu quero me batizar também, e eu quero uma casa de paz. Porque a casa de paz, ela é o motor propulsor do crescimento da igreja. E as casas de paz bem feitas começam a gerar pessoas. Olha que coisa impressionante, pastor Jackson, o que aconteceu nesse último batismo. Aí nossas casas de paz funcionam tão bem agora, que dessas 650 pessoas que nós batizamos, 70% delas vieram antes do dia do batismo. Por quê? Porque as casas de paz começam a funcionar bem, as famílias começam a visitar a igreja, e sabe o que eu faço? Eu vou fazendo apelo. Porque quando eu vou pregar, o pessoal já fala no meu ouvido: pastor, 30 visitantes, vai ter apelo no final. Eu prego normal o culto. A igreja não é uma igreja só evangelística, né, pastora? Precisa de outras coisas: batismo no Espírito Santo, santidade, tantas outras doutrinas que nós precisamos pregar. Então eu prego. Se você me assistir na internet, você vê que eu prego doutrinas de edificação e etc e tal. Mas no final da igreja, do culto, eu faço um mover do Espírito Santo, trago uma palavra evangelística e faço o apelo. As pessoas não são convidadas a receber Jesus, elas são convidadas a entregar as suas vidas a Cristo e ao batismo. Nós já definimos ali na hora.
Porque eu ponho Marcos 16 na tela e peço para toda a igreja ler: quem crer e for batizado será salvo. Você acabou de aceitar Jesus, você crê em Jesus? Ah, eu creio. Então sobe ali aquela escada e dá o teu nome para o batismo. É na hora. Você precisa confiar que há uma unção sobre você. Você precisa acreditar que Jesus está querendo salvar muita gente. E através de você, não duvide do teu ministério, não duvide da tua unção que está sobre você, não duvide da palavra de Deus, ela é poderosa. E então as pessoas dão nome. Aí essas pessoas que dão nome, nós colocamos elas num grupo de WhatsApp. E elas são acompanhadas pela Cris, que é a líder da recepção. Já mapeia todo mundo que está entrando novo na igreja. E agora coloca essas pessoas no grupo. E ela vai acompanhando esse grupo até o batismo. E nesse meio tempo ela pega mensagens minhas e coloca lá no grupo para eles assistirem. Quando ela percebe que eles estão bem desanimados, ela me liga e fala: pastor, grava um vídeo. E eu gravo um vídeo de 1 minuto e meio dizendo: olha, parabéns, você já está caminhando em direção ao céu. A sua decisão foi triunfante para aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Eu estou com você, a igreja está com você. Não dê ouvidos ao diabo, você não vai parar, você vai descer nas águas, a tua vida vai mudar. É essa pregação que você sabe pregar muito bem. E eu mando, ela manda no grupo. Nós chegamos no batismo, 70% dessas pessoas foram decididas antes. E olha que coisa linda, essas 70% já estava numa célula. Porque ela já pegou as 70% das pessoas, que dá mais ou menos umas 400 e tanto, e já colocou nas células. Então sabe o que acontece com as minhas células? Elas crescem naturalmente. Aí entra o texto de Atos 2. E todos os dias acrescentava o Senhor as almas que deveriam ser salvas. A igreja cresce de maneira orgânica. Por quê? Porque nós não ficamos dentro do templo esperando que alguém entre. Nós vamos para as casas. E o ir para as casas traz um crescimento. Mas existem alguns paradigmas. Ah, mas essa pessoa não está muito bem preparada. Mas o Senhor mandou 70 com 1 ano e pouco de palavra só. Ah, mas se eu abrir células, e se a igreja dividir? Eu prefiro perder 100 de 6.300 do que não perder nenhum de 100. Quem pensa igual a mim? Eu prefiro, se eu perder 100, Deus me ajude que eu não perca, mas eu vou perder 100 se algum rebelde se levantar, e eu não tive ainda o caso. Se algum rebelde se levantar, eu vou perder 100 de 6.300. Então vou falar uma coisa para você: perca o medo de ganhar almas. Perca o medo, você não ganha alma para você, você ganha alma para Jesus. Vai para cima e ganha alma, vai para cima e prega o evangelho, faça o reino expandir. Aleluia, diga glória a Deus. Então 70% já estava lá. E as outras 25%? Batizaram no dia. Por quê? Porque esses 70% que decidiu, eu desafiei eles, a igreja e todos aqueles que iam batizar, para que eles trouxessem a família no dia do batismo. Aí o que eu fiz? Preguei o plano da salvação, preguei a cruz de Cristo, preguei o arrependimento. E ninguém é batizado lá na emoção, é batizado pela palavra, como Pedro pregou no capítulo 2, uma mensagem confrontando com a morte de Cristo. E eu vou falar para você, ali no Atos 2, você pode pegar esse texto e usar como base. Eu sempre uso ele nos meus apelos. 4 necessidades que todo homem tem. Disse Pedro: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. 4 necessidades que todo homem tem. Eu sempre coloco isso no final da mensagem. Primeira necessidade: se arrepender. Segunda necessidade: ser batizado. Por quê? Porque até Jesus, não tendo pecado, foi batizado. Terceira necessidade: ser perdoado, porque os seus pecados faz separação entre você e Deus. Você precisa ser perdoado, você precisa se arrepender, você precisa ser batizado. E aí então,
o milagre acontece. Você recebe o dom do Espírito Santo. Você recebe o Espírito Santo. E essa é a pregação correta, pastores. Quando ele recebe o Espírito Santo, aí ele muda. O problema nosso é que a gente quer mudar o sujeito para depois batizar ele. Mas como que ele vai mudar sem o Espírito Santo? Se é o Espírito Santo que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado, então mudamos a nossa mentalidade. O que nós precisamos fazer é convencê-lo que ele é um pecador e que ele precisa se arrepender. E se ele se arrepende, eu o batizo. E depois de batizá-lo, eu sei, porque é uma promessa de Deus, que o Espírito Santo aperfeiçoará a obra até a volta de Cristo Jesus. Tenhamos ousadia para batizar, mas escute algo que é fundamental. Você batiza, André, batizo, mas a minha pregação é a pregação certa. Se você só prega e nada contra, porque nós precisamos, eu tenho um aluguel lá de mais de 50 mil, nós precisamos de dinheiro, mas se você só prega sobre prosperidade e coisa material, você não pode fazer apelo. Porque esse camarada vai vir para Jesus para ganhar um carro zero, e não por causa dos pecados dele, e não porque ele se arrependeu. Então uma coisa que tem que mudar, pastores, é a nossa pregação. A pregação tem que ser uma pregação cristocêntrica. Quero dar parabéns para o pastor pelos louvores que foram entoados aqui. Louvores congregacionais, com letra. Tocou no meu coração. Nós precisamos pensar até nisso. Os louvores que nós colocamos para as pessoas ouvir. O louvor é uma mensagem. E desde o momento que a pessoa entrou na igreja, já está ouvindo uma mensagem. Que mensagem já está ouvindo? Sua vida tem sabor de mel? É essa mensagem que vai converter o pecador? É essa mensagem que vai colaborar para a minha pregação? Não! Então nós precisamos ser intencionais. Recebemos a todos de braços abertos. Homem, mulher, negro. Se tem desvios sexuais, é problema dele. Todos vêm na rede. Eu jogo a rede e vem tudo quanto é tipo de peixe. E eu trago todos os peixes. Jesus se dá conta de limpar esses peixes depois, porque eu não sei qual que vai ficar, qual não vai ficar, mas eu arrasto todos. Então a primeira coisa precisa mudar a nossa pregação. Posso falar uma coisa para você, pastor, com carinho, mas dando uma bem no seu rim? Não reclame da sua igreja. A sua igreja é resultado da sua pregação. Se quer mudar a igreja, tem que mudar a sua pregação. Enquanto nós não mudarmos a pregação, não muda a igreja. Ô André, ninguém na minha igreja quer trabalhar. Sua pregação. Pregue a pregação certa. Seja intencional. Nesse ciclo de 2 meses, e por que nós batizamos a cada 2 meses? Porque a casa de paz são 8 semanas. Terminou 8 semanas, próximo batismo. Se não tem gente para batismo, as casas de paz não estão funcionando bem. Nós precisamos melhorar. Eu tenho lá no meu Instagram, depois você pega ali, eu pedi para eles deixar link justamente para isso. Tem lá, eu escrevi lá, regras de ouro para a casa de paz. E eu explico alguma coisa nesses 7 pontos ali, e eu treino meus líderes em cima desses 7 pontos. A casa de paz não é um curso teológico, você não vai ensinar ninguém em 8 semanas. Mas é um discipulado por influência. É você andar junto. Quando você se batizou, você lembra as inseguranças que você tinha? Quando eu me batizei, ninguém me discipulou. Eu ficava inseguro, o diabo me atacava. Tem dia que domingo eu estava na igreja, segunda-feira eu estava tomando um copão de uísque desse tamanho, bêbado. Mas ninguém me acompanhava, ninguém me explicava sobre isso. Então, a primeira coisa que tem que acontecer é um discipulado por influência. O que é isso? Então eu explico para o anjo da guarda, você vai andar com essa pessoa. Então domingo, se ela não tem carro, você vai lá buscar ela. Sabe o que eles estão fazendo agora? No culto, o camarada fica na porta da igreja com a plaquinha com o nome da pessoa. E quando a pessoa chega, está lá, Joaquim, o anjo da guarda esperando ele no domingo.
Aí então, e abraça, com a plaquinha. O camarada chegar na igreja, uma plaquinha, igual quando você chega no aeroporto, já chegou lá no aeroporto, que alguém está com a plaquinha com o seu nome, que vai levar você para algum lugar. Então imagine se chegar na igreja, alguém te esperando com a plaquinha: Joaquim, eu sou teu anjo da guarda. E aí o que acontece? Ele vai andar, eu explico que você vai andar com ele. Você vai andar com ele. Então o que você vai fazer? Você vai levar ele sentado do lado dele na igreja. Na hora do louvor, preste atenção que você precisa influenciar ele no louvor. Dá um jeito. Pega na mão dele, canta, faz mais gestos do que normalmente você faz. Você precisa ensinar ele a adorar. Fala no ouvido: olha essa canção, presta atenção nessa letra. E depois, na hora da oração, você vai orar com ele. Põe a mão no ombro dele e ora por ele. Fala o nome dele. Ora bem pertinho para ensinar ele a orar. Vai falando no ouvido dele. E na hora da oferta, você enfia a mão no bolso, divide o teu dinheiro no meio e põe metade na mão dele e metade na sua mão. Eu estou ensinando ele a ser dizimista, ofertante, sem precisar cobrar isso dele, por influência. Aí sabe o que acontece? Eles vão os dois lá na frente. Põe você primeiro. Você primeiro aí. Aí o camarada põe a oferta, ele põe e volta. Deus vai dar uma grande vitória financeira para você. Vamos embora para o lugar. Entendeu? Você está influenciando, e cada líder seu gerando isso, porque você tem que ter uma consciência na igreja. Para mim, eu deixo bem claro para os meus líderes lá que há 3 níveis de pessoas na igreja. Primeiro, cordeiros. Jesus Cristo disse a Pedro, não disse? Tu me amas, apacenta os meus cordeiros. Sabe o que é cordeiro? Filhote de ovelha. É ovelha que gera o cordeiro. Então primeiro é o cordeiro. Aí Pedro disse: eu te amo, Senhor, apacenta os meus cordeiros. Aí Jesus pergunta de novo: tu me amas? Amo. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus está falando agora do cordeirinho que já virou uma ovelha. E aí depois então nós encontramos os discípulos. E você precisa diferenciar isso dentro da igreja. E você tem que fazer a igreja também diferenciar isso. Porque você, pastor, não vai... Se você tem uma igreja de 100 pessoas, você não vai conseguir cuidar sozinho de 30 pessoas que batizaram. Você vai precisar de toda a igreja se movendo com você. Então não adianta você colocar para dentro e abandonar de qualquer maneira. Então eu explico isso para eles. Eu digo para eles: não cobrem dos cordeiros o que você cobra de ovelhas, e não cobre de ovelhas o que você cobra de discípulos. Eu preciso entender isso. Se o pastor não entender isso, você mata a gente no processo. Então, após o batismo, eu dou um estudo para eles, o famoso cursinho. Só que eu dou posteriormente. A ordem dos fatores não altera o resultado. Então, ao invés de dar antes, eu prego a cruz, eles se arrependem, eu batizo eles. Na segunda-feira eu dou estudo, mas eu não dou estudo em 6 vezes, 7 vezes, fazer a pessoa voltar lá. Não, eu dou num dia só. 3 horas de estudo, eu ministro tudo que ele precisa saber nesse primeiro momento. 3 horas. E eu não terceirizo isso, tem que ser o pastor. Você não pode colocar outra pessoa para fazer isso, porque uma pessoa sem experiência pode colocar a pessoa para fora da igreja, ou confundir a cabeça dela. Então, eu não... Outro dia a pastora Bianca queria fazer uma live comigo. Falei: pastora, é segunda-feira de estudo, eu não posso. Olha como que o Maria está... pastor, então vamos mudar para terça. Foi glória a Deus, porque eu não posso faltar nesse dia na igreja. E aí veja bem a pergunta que tive no último estudo. O camarada, né? E eu vou abrindo para a pergunta, eu vou estudando, depois eu passo para o pastor Jackson o estudo que eu dou. Me disseram que esse estudo era do pastor de Limeira, o pastor Ciro. Me disse que disseram que foi parar isso tudo na minha mão, estou usando ele. Então, de graça receber, de graça dar. Eu mando o pastor Jackson, e se for o caso, ele passa para vocês também esse estudo que eu dou, que são 4 lições. E entre as lições eu abro para pergunta. Então, aí no meio da pergunta, eu falei: quem quer fazer uma pergunta? Levantou um rapaz lá, falou assim: pastor, nós estávamos com 600 pessoas da igreja. E ele perguntou no meio de todo mundo, falou assim: pastor, quer saber uma coisa? Eu vim aqui ontem da igreja, reconheci que eu sou um pecador, me arrependi, me batizei, mas eu gosto de beber cerveja. E agora, eu vou ter que parar de beber? Falou com esse tom. Aí eu falei assim: não precisa. Pelo menos até você ser cheio do Espírito Santo. Porque quando você for cheio do Espírito Santo, você não vai precisar mais de bebida. Vai ficar na igreja.
Agora, se não é um pastor, ele diz: tem que parar, meu irmão, a bebida faz mal, você vai se acabar, pronto, você entrou em concorrência com a bebida, você perdeu o camarada. Então, na segunda-feira eu dou esse estudo. Eu quero eu estou no horário antigo aqui, 10h30, eu achei que já era 11h30. Eu quero assistir esse vídeo e depois eu queria abrir para alguém fazer uma pergunta sobre o conceito. Esse vídeo aqui está lá no meu Instagram também, e eu coloquei lá exatamente como a gente trabalha, o passo a passo da visão. Dá para a gente assistir aí? Solte para mim, por favor. Passo a passo da visão. Preste atenção na dinâmica. A nossa igreja escolheu simplesmente seguir o exemplo da igreja primitiva, que é negar a salvação, batizar todos os que creem e cuidar desses futuros discípulos. Por isso, nos organizamos da seguinte forma: durante um ano, temos batismos a cada 2 meses, ou seja, 8 semanas, que é o tempo de duração das casas de paz. Assim, quando está terminando um ciclo, já se inicia outro, gerando um trabalho constante de colheita na igreja. Assim, onde as pessoas que serão batizadas? Elas podem vir de 4 canais. Primeiro, a família e os amigos da pessoa que recebeu a casa de paz serão atraídos a virem conhecer a igreja. E isso também inclui os visitantes que foram das nossas células. Segundo, nos apelos que fazemos nos finais dos cultos para que as pessoas decidam-se pelo batismo. Terceiro, resultado do encontro com Deus, que é feito intencionalmente no dia do batismo. Os que decidirem passar pelo batismo serão levados diretamente para o culto da noite para serem batizados. Quarto, os visitantes que serão convidados por toda a igreja para participar da festa das águas. Por isso, algumas semanas antes do batismo, pregamos mensagens estimulando a igreja a trazer suas famílias e amigos no dia do batismo. E como é no dia do batismo? A igreja estará cheia neste dia. Então pregamos uma mensagem apresentando o plano divino para a salvação do homem e enfatizamos a necessidade de todo homem se batizar. Aqui, através da revelação da verdade, nós desconstruímos os conceitos religiosos como: você deve se preparar para batizar, quando a verdade é: você deve crer em Jesus para se batizar. Já foi batizado quando era um bebê, quando a verdade diz: o batismo é para arrependimento e perdão de pecados. O bebê não está apto para se arrepender, mas se eu me batizar e voltar a pecar, serei amaldiçoado. Isso é outro engano. A verdade fala que não há homem que não peque, mas pelo batismo recebemos o dom do Espírito Santo. E pelo novo nascimento recebemos o poder para ir abandonando nossos velhos hábitos e pecados. Após a explanação das verdades bíblicas, chamamos à frente os visitantes, as pessoas que foram batizadas quando bebê e os que ainda não se batizaram. Levamos todos a Cristo e, após confessá-lo como seu único e suficiente Salvador, os confrontamos com as palavras de Jesus em Marcos 16:16. Quem crê e foi batizado será salvo. Daí fazemos um convite: se você crê e quer viver uma nova vida com Jesus, tire seu sapato agora e suba ao altar para ser batizado. De maneira voluntária e no mover do Espírito Santo, boa parte dessas pessoas se decidirão pelo batismo, se ajuntando aos que se decidiram no encontro com Deus e aos que já se dispuseram para o batismo, vindo dos cultos anteriores. Enquanto vai acontecendo o batismo, o pastor vai para uma sala preparada com chá quente e bolachas, onde aguarda todos que se batizaram, explicando a eles o que aconteceu no momento em que desceram as águas. E é aqui que ele faz um compromisso com cada um deles para voltarem no próximo dia na igreja às 18h30. Neste dia, durante 3 horas, é apresentado a eles os fundamentos da verdade que serão primordiais para esse começo da vida cristã. Nos próximos dias, o mais rápido possível, damos início à casa de paz na casa de cada um dos que se batizaram. Essas pessoas serão acompanhadas por líderes durante 8 semanas que vão ajudá-los nos primeiros passos da vida cristã. A casa de paz tem ao menos 3 objetivos: 1. Edificação daquele que se batizou. 2. Alcançar a família do batizante. 3. E, se possível for, alcançarmos também os amigos dessas pessoas. Uma casa de paz feita com excelência pelo líder vai gerar naturalmente novas pessoas que serão base para que aconteça o próximo batismo em 2 meses, gerando assim um círculo virtuoso na igreja, fazendo com que a igreja cumpra o ID de Jesus, crescendo de maneira saudável e sustentável. Quando o ciclo das 8 semanas acaba, vamos tentar transicionar a casa de paz para as células. Se não for possível, encaminharemos um novo convertido para a célula mais próxima da casa dele.
Mas se por algum motivo ele não quiser participar de uma célula, não tem problema, pois o estudo que ele recebeu e o acompanhamento por 8 semanas aumenta muito a probabilidade dele permanecer na igreja e no futuro será naturalmente levado a uma célula. Dessa forma, prosseguimos batizando e cuidando das almas que nos foram confiadas. Igreja Quadrangular da Lagoinha, apaixonada por almas, apaixonada pela presença de Deus. Aleluia, aplauda Jesus. Eu quero só te falar sobre uma dinâmica aqui. Depois, se você tem uma pergunta, se vocês puderem deixar 2 microfones aqui, dá para tempo da gente ter 5 minutos de pergunta. Presta atenção aqui. Você não vai batizar 600 pessoas, senão você morre. Se não tem cabelo, vai cair tudo o resto. Se tem um pouquinho de cabelo, vai morrer. Você não vai batizar 400, você não vai batizar 300, você não vai batizar 100, você não vai batizar 50. Você não precisa começar com esses números. Primeira coisa, eu quero trazer para o chão aqui, a realidade. Eu não comecei batizando 650 pessoas. Faz 7 anos e meio que nós estamos perseverando na visão. Cada 2 meses, nós sentamos e fazemos ajustes necessários. Quer ver um erro que eu tinha? Nós temos hoje mais de 420 células. Nosso objetivo, o alvo é 1000. Nós temos 420 células. Agora, um erro que eu cometia: o camarada batizava, era da Zona Sul. Eu pegava um líder lá da Zona Norte para tomar conta dele. Quando terminava as 8 semanas da Casa de Paz, se a Casa de Paz não virasse células, e nós temos esse objetivo, a partir da 6ª semana nós tentamos transicionar. Por quê? Você já está na casa da pessoa, você já tem um líder lá dentro, está fácil para virar uma célula. Mas tem gente que não quer, a gente não força. Aí o que acontece? Olhem para mim, nessa situação, acabava a Casa de Paz, e aí então não virou célula. Vamos levar o camarada para dentro da minha célula, mas a célula dele lá na Zona Norte. Sabe o que acontecia? Ele não ia e corria o risco da gente perder essa pessoa. Então hoje nós temos um programinha, quando termina o batismo, a gente pega e já olha onde mora o batizado e vê a célula mais perto da casa dele. E é dessa célula que vai sair o anjo da guarda. E aí, sabe o que acontece também com isso? Eu faço os líderes de célula mentorear líderes. Porque se ele não mentorear um líder, ele vai ter que assumir a Casa de Paz, vai ficar sobrecarregado. Então todos os líderes de célula, nós falamos, precisa preparar a gente. E ele vai treinar essa pessoa, vai botar essa pessoa para pregar. Então é a ideia da multiplicação, célula é multiplicação. Então automaticamente as minhas células estão se multiplicando. E agora assume perto da célula. Se não virou célula Casa de Paz, pega o camarada com a família, puxa para dentro da célula. Aí o que aconteceu com a célula? A célula inchou, cresceu muito. Aí vai gerar multiplicação. Assim as nossas células aumentam. Se não aumenta o número de células porque a Casa de Paz virou célula, aumenta porque a célula incha e agora demanda uma multiplicação. Então, por isso que eu digo que as Casas de Paz, junto ao batismo, é o propulsor do crescimento da igreja. Eu queria, como se precisasse, mas eu queria pedir para o pastor Jackson pegar essa mensagem e disponibilizar para todos os pastores, para que eu estou passando muita informação, para vocês assistirem 2 ou 3 vezes e escrever, colocar em pauta isso. Não tem como não dar certo. O crescimento é natural. Kaique, lá na nossa cidade, começou a obra faz menos de 1 ano e ele aplicou a visão. Ele já está com 200 pessoas. Aqui no Paraná tem uma pastora chamada Patrícia. Ela foi lá, entendeu a visão, foi com o irmão, foi com a mãe. Ela tinha 200 e poucas pessoas. Ela já passou de 750. Por quê? Por causa da visão. E ela passou neste ano, ela começou a aplicar a visão esse ano. Não tem como dar errado, se você prestar atenção em tudo que eu te falei. Agora, preste atenção aqui que eu vou te fazer uma dinâmica. Você é bom de matemática? Então você me ajuda aí, tá? O pastor me ajude. Vamos fazer o seguinte: você não vai batizar 150, você vai batizar quantos? 5. Você vai começar a visão com 5 pessoas. Então você vai pegar, quando você tiver 3, se você não tiver 5, já marca o batismo. Gente, daqui 30 dias vai ter batismo na igreja. E quantos vão batizar? Quantos der. Mas o seu alvo é 5. E você vai batizar 5 pessoas. Quando batizar as 5 pessoas, na segunda-feira você vai dar o estudo para ela. Na terça ou na quarta-feira você vai começar a Casa de Paz com algum líder. André, mas eu só tenho 3 líderes lá. Ótimo.
Cada um faz uma casa de paz, você faz outra e a esposa faz outra. A pastora faz outra. 5 casas de paz. Aí você vai andar com essas casas de paz por 2 meses. Mas aquela casa de paz, levando o camarada domingo na igreja, orando por ele, ensinando. Quando necessário, o pastor pode chamar os 5 antes do culto. Chega mais cedo que eu quero dar uma palavra especial só para vocês numa sala. Prepara um cafezinho, toma um café com eles, pergunta quais as dificuldades que eles estão passando e vai reunindo com os anjos da guarda, ensinando os anjos da guarda. Você vai andar 2 meses. Se as casas de paz forem feitas assim, a família dessas casas virão para a igreja. E o que você vai fazer? Apelo. E você vai, dessas 5 casas de paz, ter pelo menos entre 5 e 8 pessoas novas para o próximo batismo, se a casa de paz for bem feita. E aí você vai marcar o batismo. Outra estratégia que eu uso, o encontro com Deus. Eu faço o encontro com Deus estrategicamente no dia do batismo. O meu encontro começa no sábado e termina no domingo. E por quê? Porque todo mundo que vai para o encontro que não é batizado será convencido ao batismo. Então essas pessoas que saem do encontro com Deus, elas já vão direto para a igreja e se batizam. Então eu tenho mais uma fonte de captação de almas. Então primeiro batismo, 5. Daqui a 2 meses, com esse movimento você vai batizar 10 pessoas. Glória a Deus. Aí você andou 2 meses, começou a tratar a sua liderança e prepará-los. Eu pedi para o pastor Léo escrever um livro. Eu nunca escrevi nada, não tenho paciência para isso. Mas ele pegou, acho que 10 mensagens do pastor Jackson. Eu dei 10 mensagens para ele. Lorival deu 10 mensagens para ele. Cada um deu 10 mensagens e escreveu um livro. Eu esqueci de passar as imagens para vocês aí, mas vocês conseguem depois falar com o pastor Jackson. E eu falei para ele: escreve um livro com 50 mensagens para pregar para a liderança. Porque alguns pastores têm dificuldade da mensagem para pregar para a liderança. E você já prepara a mensagem no domingo. Eu falei para ele: prepara um livro com 50 mensagens, vai vender muito. E ele escreveu o livro com 50 mensagens. Então você pode pregar durante 1 ano, toda segunda-feira, essas mensagens do pastor Jackson, minha, do Lorival, do Silas. E você vai conseguir pregar. Então você já começa a andar com essas casas de paz e preparando a tua liderança. E começar a se reunir com eles. Aí no próximo batismo você vai batizar 10. Vai andar 2 meses com essas 10 pessoas, tratando bem, orando no final do culto. Eu oro por milagres, porque gente nova é bom para ser curada, sim ou não? Eu costumo brincar que crente velho é igual galinha velha, não cozinha. É duro, irmão, de curar gente velho, não é? O crente não crê que ele é curado. Agora o cara que vem do catolicismo, que cria num pedaço de gesso, imagina a hora que ele encontrar Jesus. Vai ser curado imediatamente. Então o que eu faço? Todos os próximos cultos eu começo a orar por cura no final do culto. E os milagres vão acontecendo. Eu pego a pessoa, trago para o altar. Você tem que aprender a fazer isso. Trago para o altar, pego o milagre. E eu pergunto no final: quem te curou? A pessoa fala: Jesus. Eu falo: Jesus cura. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Aquela festa. Uma cura tem que fazer festa. E aí eu ponho na internet, eu mando nos grupos, faz aquela festa. Aí o que acontece? A propaganda vai trazendo mais gente. Então você batizou 10. Daqui a mais 2 meses, e agora eu estou falando, primeiro mês, 2 meses, segundo, vai batizar 20. Daqui 6 meses. Daqui 6 meses você vai batizar 20. Marcou aí? 5, 10, 20. Daqui a 6 meses você vai batizar 20. Aí você vai andar com esses 20. Daqui a 8 meses você vai batizar 40. Amém? Quem vai batizar 40, diga amém. E aí por fim você vai fechar o ano com 80 pessoas. Você já vai estar com seus líderes prontos. A igreja já aceitou a visão. Está todo mundo trazendo os amigos, companheiros. Os milagres começaram a acontecer. As casas de paz estão a todo vapor. E aí, você já abriu aí umas 5 células no ano. Glória a Deus. 5 células, onde você pode ir colocando as pessoas nessas células agora. E as pessoas já estão sendo mais bem cuidadas, sendo formadas como líderes lá dentro dessas células, ajudando essa formação e assumindo o nosso casa de paz. E aí
você vai batizar 80. 5, 10, 20, 40, 80. 5 batizos. E por que não 6? Porque senão vai pegar a época de dezembro ali, e aí vai quebrar as casas de paz, não é legal. Então eu não batizo, eu batizo até outubro. O último batismo meu foi agora, outubro. Eu vou batizar agora na campanha dos 12 dias. Porque eu vou fazendo apelo, e eu aproveito a campanha dos 12 dias em janeiro, para levar pregadores, e eu mando eles fazerem apelo. Todo final de culto, prega e faz apelo, porque vai ter visita. Então todas as visitas da campanha, eu batizo no último dia de campanha. Vamos começar o ano pelo menos com 300, 350 pessoas batizadas. É um ciclo virtuoso. Então quantas pessoas, se eu começar com 5, eu vou chegar com quantas no final do ano? 155 pessoas. Comecei com 5, 10, 20, 40, 80. 155 pessoas. Faria diferença na sua igreja mais 155 pessoas? Amém? 155 pessoas. R$100 por pessoas é a média que o nosso presidente faz de arrecadação. Nós vamos ter mais R$15.500 todo mês. 180 mil a mais no final do ano no seu caixa. Vai dar para arrumar aquela escolinha das crianças lá que está precisando arrumar, né? Vai dar para arrumar a fachada da igreja. Vai dar para investir num trabalho social. Como? É com crescimento. É com crescimento. Por quê? Porque a moeda está na boca do peixe. E aqui eu quero te colocar isso no seu coração. Pedro passou uma grande dificuldade financeira, passou uma vergonha, né? Porque dizem que só Pedro e Jesus Cristo que era de maior. Por isso que cobraram imposto só dos dois. Os outros era tudo menininho. E aí eu falo sobre discípulo. Tem que ter um teólogo para ir pregar. Era tudo menino que seguia Jesus Cristo. O único de maior ali era Pedro. Por isso que só cobraram imposto de Pedro e de Jesus. Pedro falou, não tem dinheiro, pensou, ficou acanhado. E Jesus falou, está com dificuldade financeira, Pedro? Vai pescar. Está com dificuldade financeira? Vai pescar. Hoje a igreja quadrangular da Lagoinha é a maior arrecadação de igreja individual do estado de São Paulo. Sabe por quê? Porque a gente pesca muito. E à medida que nós pescamos, a moeda vem na boca do peixe. Então o Senhor nos chama hoje para parar de olhar para a moeda e olhar para peixe, que são as almas. E à medida que você começar a mudar a sua mensagem, você vai ter tudo aquilo que você precisa. À medida que o seu foco estiver na pescaria, você vai ter tudo que você precisa. E nós precisamos de dinheiro, gente. Como vai pagar aluguel? Como vai comprar um telão de LED? Não tem jeito, precisa de dinheiro. E de onde virá isso? Da boca do peixe. Eu quero abrir para 3 ou 4 perguntas aqui. Eu tenho 25 minutos para terminar. Quem tem uma dúvida sobre a visão, lá em cima tem uma mão levantada. Quem mais? Alguém quer fazer uma pergunta? Faça agora ou cale-se para sempre. Fala o seu nome e a igreja de que igreja você é, por favor. Bom dia, pastora André. Sou a pastora Melina Figueiredo, lá de Nova Andradina, aqui em Mato Grosso do Sul. Eu tenho um monte de pergunta para fazer, mas é só uma, né? Em toda essa trajetória, qual foi a sua maior dificuldade? Eu gostaria também de saber, se for possível, se vocês têm célula online pelo grupo do WhatsApp. Tá, nós temos célula online. Os nossos adolescentes funcionam só com célula online. Por quê? Porque era muito difícil para os pais levarem para se reunirem. Então nós escolhemos célula online. Eles trabalham muito bem. As casas de paz são feitas todas online também. E tem algumas células que são online. Eu prefiro presencialmente. Mas, por exemplo, tem gente de outros estados que participam de células, nossa, e isso vai tomando uma dimensão que aumenta muito a arrecadação. Eu, assim, pela renda per capita de Ribeirão Preto, eu acredito que a gente arrecada mais ou menos 20% ou 25% a mais do que as pessoas que frequentam a igreja. Isso vem do online. Então, nós temos célula online, nós não engessamos. Gente, eu sou chato com o que tem que ser chato. Tem pastor que é chato demais, não é? Você conhece algum deles? Tem pastor que é chato demais. Aí, o irmão veio com o cabelo arrepiado. Deixa o cabelo arrepiado do irmão. Irmão, se não está contra a palavra de Deus, para de implicar com coisa pequena, implica com coisa grande. Meu negócio é o seguinte, ganha alma, amigão.
Se você quer plantar bananeira, é problema seu, mas ganha a alma, traz a alma para dentro da igreja. Então, nós não ficamos criando um monte de barreira. Agora, a minha principal dificuldade, e eu estou falando para vocês aqui hoje para que vocês não tenham, foi a questão da liderança. Não há como você ter uma igreja grande se você não tiver líderes. E vocês têm aqui um presidente que é muito bom na formação de líderes. Vocês têm que prestar atenção nisso. E Deus me deu uma visão. Quando nós chegamos a 500 para 600 pessoas, o Senhor me deu uma visão. E na visão eu via, as visões que eu tenho são em sonho. Eu via a igreja e a igreja estava lotada. E eu chegava na igreja e fazia assim para a igreja. E a igreja toda ia embora. E eu então fazia assim e reunia um grupo pequeno. E eu começava a pregar para eles. O Senhor falou: para de cuidar da igreja, cuida da liderança. A liderança vai cuidar da igreja. Mas eu sou teimoso. Quem procura um cara teimoso sou eu. E eu falei: não, eu preciso expulsar os demônios, eu preciso fazer isso. E a gente fica naquela correria, fazendo coisas que talvez não seja mais para nós fazermos, mas os discípulos fazer. Eu estava pregando para os adolescentes semana passada. Uma menina que chegou na igreja há poucos dias, ela orou para outra, foi curada de endometriose. Foi, glória a Deus, olha o que Deus está usando aqui. Deus quer usar aqueles que estão abaixo de você. Jesus Cristo ensinou e mandou eles. Nós precisamos entender isso. Então minha grande dificuldade foi essa: liderança. Uma liderança alinhada com o pastor. Eles compram a visão e a visão desenvolve. Agora, se você não tem a liderança, se você não discipula eles, se você não dá um exemplo para eles, ai meu amigo, aí não tem jeito. Então minha principal dificuldade foi a questão da liderança, que demorou para entrar. Agora, esse ano mudou uma chave importante no começo do ano. Eu trouxe um pastor para pregar e ele estava falando sobre fazer discípulos. E o Espírito Santo falou para mim: você não está fazendo discípulo ainda. Você está cuidando de gente. Você está tentando segurar as pessoas da igreja. Não foi para isso que eu te chamei. Olha o que Jesus falou comigo: não foi para isso que eu te chamei, para tentar segurar a gente dentro da igreja. Eu te chamei para fazer discípulos. Aí agora virou a chave. Mudou o conceito da minha mensagem. Talvez eu não tivesse até errado. Talvez era um momento, um crescimento muito expansivo. Gerou aquele cuidado, eu tentar segurar as pessoas, para as pessoas não saírem da igreja, curar, libertar, tal. Mas não é essa a ideia. Você tem que gastar energia em fazer discípulo. Façam 12 discípulos, 15, 14, 20 discípulos, bem feito. Esses vão fazer mais 10, 20, 30 cada um. Daqui a pouco você tem uma igreja de discípulo. E a igreja está funcionando praticamente sem precisar de você colocar a mão na massa. Hoje os processos todos, seja casa de paz, recepção, encontro com Deus, células, tudo funciona sem o André. Se o André estiver fora de lá um mês, a igreja continua funcionando. Por quê? Porque eu fui levantando pessoas e treinando pessoas em cada área. Então não errem como eu errei. Gaste tempo com liderança. Prepare liderança. Não tenha medo de preparar pessoas. Algumas pessoas vão ficar com você, outras vão abrir obras. Glória a Deus. Outros têm chamado para ser pastor. Você vai enviar. Pastor Jacques, tem aqui um camarada pronto. A visão dele é diferente, ele não aceita a minha visão. E aí você tem que aprender a trabalhar com a pessoa olhando nos olhos. Tanto que estão abaixo como os que estão acima. Olhe nos olhos, seja transparente. Diga: meu amigo, você não concorda muito com a visão, mas essa é a visão de Deus para este momento, para esta igreja. Eu estou sentado na cadeira da autoridade, então a visão que deve ser implantada é a minha e não a sua. Mas eu te amo, entendo que você está em conflito, vou te ajudar. Se quiser abrir uma igreja, eu ajudo você a abrir. Pronto. Nós somos pastores, nós temos habilidade para isso, Deus nos deu. Então não tenha medo de crescer. Não deixe o diabo colocar medo no teu coração. Vai dar certo, já deu certo. Você vai alcançar o objetivo, vai formar discípulos, vai fazer casa de paz. Ah, mas nós temos uma experiência no passado que não foi muito boa, meu amigo. Quem vive de passado é museu. Olhe para as coisas positivas, olhe para quem está acertando. Olha lá o André que é pastor titular desde janeiro de 2016. Tenho muito menos experiência que você. Tenho até vergonha de pregar na frente da pastora Dionísia. A experiência que ela tem, a experiência que o pastor Jackson tem. Eu não sou um pastor experiente. Eu estou apenas seguindo a igreja do Espírito Santo do livro de Atos. E ele está me ajudando, ele vai te ajudar. Mais uma pergunta. Tem alguém que quer saber algo sobre a visão? Não tenha vergonha. Balança a mão que eu não enxergo de longe não. Olha lá. Isso.
Sou pastor Marcelo, de Ribas do Rio Pardo, aqui no Mato Grosso do Sul. E a pergunta é, os que ministram as casas de paz são os mesmos líderes de célula? Então, foi exatamente o que eu disse. No começo era, mas eu percebi que eu estava sobrecarregando eles. Então eu falei o seguinte: vamos formar líderes, e aí eu uso a Casa de Paz como uma ferramenta para ser propulsor da formação de líderes. Porque eu vou dizer o seguinte: quando batizar, o programa vai ver qual a casa, esse batizado mora perto de qual célula. Da sua, você vai ter que dar um jeito de assumir. Se você não tem líder, você vai ter que assumir. Aí sabe o que aconteceu? Eles começaram a formar líderes, mas não só isso. Nós fizemos um curso de liderança de 3 meses. É um curso básico, mas explica para eles o que é discipulado, como entra na casa, a ética e uma série de coisas. Então eles pegam o Bruno, que é o meu líder de células, ele está na central de célula, nós criamos uma central de célula, ele que está lá. Ele então pega essas pessoas das células e dá um curso de 3 meses. Então, além da pessoa ter a prática na célula, ela passa por um curso de 3 meses. Por exemplo, agora sobrou anjo da guarda. Tantas pessoas que foram formadas. Então esses anjos da guarda, eles assumem a Casa de Paz e passa a ser um treinamento prático deles. Porque se eles fizerem 2 ou 3 casas de paz, eles estão prontos para ser um líder de uma célula. Passaram pelo curso, foram treinados na célula, fizeram 3 casas de paz, o líder está pronto. Então, você vai ser uma igreja formadora de líderes. E eu queria dizer algo para você. Imagine aqui em Campo Grande, que você tem uma escola aqui que é complicada. Eles não ensinam direito os filhos, eles abusam das crianças e eles são todos enrolados. Você mandaria teu filho para lá? Não. Por que Jesus mandaria as almas para uma igreja que é assim? Porque se você prestar atenção no texto que lemos, a Bíblia diz que todos os dias Deus ia acrescentando as almas que deveriam ser salvas. Mas Deus não vai mandar suas ovelhas para uma igreja que não cuida, que não faz discípulo. Então o crescimento da igreja é mais do que uma metodologia. É a graça de Deus sobre uma igreja que cuida, que faz discípulos. Então, pastores, eu quero falar com você aqui. Se eu pudesse abrir tua cabeça e colocar dentro da sua cabeça o que não conseguiram colocar na minha, eu sairia daqui feliz. Porque se você entender a visão e começar a assistir essa mensagem 2, 3, 4 vezes e começar a fazer isso na tua igreja, você vai arrebentar. Você vai viver tudo aquilo que Deus tem para você. O que Deus tem para você, para esse estado, é maior. Mas o que para o nosso problema às vezes é a nossa visão. Não, é assim que eu faço. É assim, abre o coração para o novo. E o novo não é nada novo, né? Está na Bíblia. Amém? Última pergunta, tem alguém? O irmão queria falar alguma coisa? Aqui, está com a mão levantada aqui, por favor. Alguém levantou a mão aqui? E aí eu termino com a irmã e eu tenho 15 minutos para terminar. Obrigado, Casa de Paz é todos os dias? Não, Casa de Paz pode ser qualquer dia. Por quê? Porque o camarada acabou de batizar, eu não posso fazer exigência para ele. Então, ele quer fazer a Casa de Paz no sábado à tarde? Faz no sábado à tarde. É no horário de culto? Faz no horário de culto. Célula, eu não peço para não fazer no horário de culto. Mas a Casa de Paz, não. Eu tenho que me enquadrar à agenda da pessoa que batizou. Qualquer horário. Então, agora a Casa de Paz também, a gente faz 20 minutos, 30 minutos no máximo, não é uma célula, não precisa comer nada. Você vai lá, como eu disse, é discipulado por influência. Se o batizado não está com dúvida, sai da casa dele o mais rápido possível. Agora, unge ele, ore pela cura dele, veja quais são os problemas dele. Vocês me encontram lá no meu Instagram, a regra de ouro da Casa de Paz. A pastora aqui. Gracilene de Santa Rita do Pardo. Tem um microfone? Leva para ela, por favor. Vai passando de mão em mão aí o microfone, ó. Isso. Vai passando aí que chega rapidinho nela. Pastor, essa Casa de Paz, ela é feita só com a pessoa que se batizou e a sua família, ou pode-se levar outras pessoas nessa Casa de Paz? Então, eu não sei se vocês têm aqui o livro que eu uso, que é o livro do Léo. A primeira mensagem do livro fala sobre Cornélio. E é a chave, porque Cornélio trouxe a sua família e os seus amigos
para ouvir a palavra de Pedro. Então ele já é uma chave. Então a primeira casa de paz é desafiado. Semana que vem você vai trazer seus parentes, seus amigos. Por quê? Se você assistir esse vídeo, você vai ver que eu falo ali sobre o objetivo da casa de paz. Primeiro, edificar quem batizou. Segundo, ganhar a família do batizado. Terceiro, se possível, ganhar os amigos. Então, ela é objetiva. Por isso que mesmo que a pessoa esteja numa célula, a pessoa está numa célula, batizou, já está na célula. Fala, não, que isso? Isso é tão importante para mim que eu gostaria de dar um atendimento VIP para você. Eu vou mandar 2 pessoas da minha confiança para entrar na tua casa e cuidar de você. Gente, valorize o que Deus te deu. Valorize as ferramentas que a igreja te dá. Não trate as coisas que são preciosas de qualquer maneira. Tudo aquilo que eu tenho, que eu ofereço, eu ponho numa bela embalagem. Eu ponho numa bela embalagem e digo, olha, eu estou te dando esse presente, que é 2 homens de Deus, uma mulher, um homem, vai andar com você, a igreja vai estar junto com você, nós estamos disponíveis para você essas 8 semanas. Empolgue! Em nome de Jesus, se levante. Você tem algo precioso na tua mão e é o Evangelho de Cristo. Você está numa igreja abençoada. Você está vivendo o melhor momento da tua vida. O Estado está vivendo o melhor momento da vida. E você não pode estar cabisbaixo. Há coisas preciosas de Deus para você entregar. E você precisa se animar. Amém? Deixa eu terminar e deixa eu pregar o texto, né? Porque você leu, não falou nada, André, de João 4. Vou terminar aqui. João 4:35. A Bíblia diz que Jesus saiu da Judéia e foi para a Galileia. E era necessário passar em Samaria. Você sabia que essa necessidade não é geográfica? Porque não tinha um caminho só. Tinha pelo menos mais 2 caminhos que eles poderiam fazer. E era o caminho que os judeus faziam, porque os judeus não passavam em Samaria, porque havia um conflito. Samaria, você sabe, que é o reino do norte, que foi dividido. E o reino do norte se contaminou com muitos pecados. E os judeus de Judá consideravam o reino do norte imundo, sujo, contaminado. Então eles não passavam em Samaria, eles cortavam volta. Sabe por onde eles passavam? Pelo Vale do Jordão. O Vale do Jordão era melhor, tinha uma brisa, tinha água, tinha árvores, tinha uma sombrinha. Mas Jesus Cristo passou por Samaria. Samaria é o lugar do pecador. Samaria é onde você passa sede, passa fome igual Jesus passou, onde você cansa no caminho. Jesus cansou no caminho, Jesus teve sede, Jesus teve fome. Por quê? Por causa de uma mulher pecadora, uma prostituta. Este é o caminho de Samaria. Então o Senhor está falando para a igreja hoje: é necessário passar em Samaria. Uma igreja religiosa só passa pelo Vale do Jordão. Uma igreja religiosa corta a volta do pecador. Uma igreja religiosa só está preocupada consigo mesmo. Mas Jesus Cristo passou em Samaria, alcançou aquela mulher, uma prostituta, e Ele fez daquela mulher a primeira missionária que ganhou uma cidade para Cristo. Ela foi em Sicar e arrastou toda a cidade ao Senhor. Então deixa eu falar uma coisa para você, eu quero te desafiar: passe em Samaria, saia das 4 paredes, entre em qualquer lugar onde tem um pecador. Quando nós tivemos o despertar da obra de Deus, e o despertar na minha vida, sabe como foi? Através do pastor Léo. Quem olha aquele rapaz, parece que ele é meio maluco, né? A touca na cabeça, os negócios meio... Mas quando ele chegou lá em Ribeirão Preto, eu era um religioso, e eu vi aquele rapaz com a calça rasgada, com a touca na cabeça. Chegou na igreja segunda-feira à tarde, falou: vamos batizar. Estava chovendo. Batizar quem? Esquece, amigão, nós não batizamos ninguém aqui não, hoje é segunda-feira, não tem culto. E ele pegou meus 3 diáconos, mandou eles para a rua, falou: vai buscar as almas. E eu só olhando ele com um oi só. Falei: que isso, não vai dar certo. Debaixo de chuva, 6 horas da tarde. Daqui a pouco voltou o primeiro, Manuel. Estava molhado que nem um pintinho. Do lado dele tinha uma moça
quase pelada, com a barriga de fora, um topzinho assim, um calção desse tamanho. Carregando uma menina de uns 3 para 4 anos, também encharcada as duas, escorria água na cara. Parou na porta da igreja, imagina a cena. O diácono com o terno tudo molhado, e a menina e a criança. E aí eles foram entrando. Quando a menina começou a entrar para a igreja, pisou para dentro da igreja, a menina começou a chorar. Eu falei, meu Deus, está acontecendo alguma coisa diferente aqui hoje. Ela começou a chorar. Aí o Léo chegou no ouvido dela, falou não sei o que ele falou no ouvido dela. Ela falou, não, eu quero Jesus, quero Jesus. Eu acho que ele ameaçou ela. Eu quero Jesus, eu quero Jesus. Foi, então tira o sapato, vamos batizar. E batizou. E naquele dia debaixo de chuva, batizou 24 pessoas. Mas o que mexeu comigo foi aquela ousadia. Hoje nós não fazemos mais evangelismos assim. Mas sabe, o poder de Deus que opera quando a igreja sai das 4 paredes. O ID, eu vi o ID ali. Eu vi como o Espírito Santo trabalha na vida das pessoas, 24 pessoas. Aí ele falou, você quer que eu volte no domingo? No sábado? Eu falei, não, vem, pode vir agora. Ele veio e batizou mais 25 pessoas, 49 pessoas numa semana. O ano inteiro nós batizava 10. Um ano espetacular nós batizava 12. Ele batizou 49. Então aquilo começou a mexer comigo. E o Senhor me despertou para ir atrás dos perdidos. Eu fiquei olhando aquelas imagens ali. Eu era um religioso dentro daquela igreja. E aí naquela semana chegou um rapaz e falou, pastor, eu fui lá no albergue da cidade essa semana, fiz um culto lá. Eu falei, é mesmo? Quantas pessoas falaram? Ah, pastor, deve ter umas 150 lá. Albergue, você sabe onde é? Onde ficam os moradores de rua, pessoas que estão de passagem na cidade. Eu falei, se eu te pagar uma van, você traz eles domingo para a igreja? Eu trago. Aí eu paguei uma van. Eu não sei como ele colocou 25 pessoas dentro da van. Irmão, nós estávamos no culto lá, tinha umas 45 pessoas, mais ou menos, que era o povo que dava no domingo. De repente parou a van na porta da igreja e desceu aqueles 25 sujeitos. Pensa num povo desarrumado. Cabelo desarrumado, sem dente, sujo, de chinelo de dedo, sabe? E aí os irmãos já começaram a puxar a bolsa para o lado assim, porque o negócio era feio. E veio entrando, aí eu falei, senta ali, ó. Senta ali perto daquele irmão de sapato brilhante ali, ó. Senta perto da irmã da chapinha ali, ó, que chapinha bonita dela. Senta ali, senta ali. E eles foram sentando perto do povo da igreja. Amado, aquele dia o culto foi diferente. Eu acho que eu estava fazendo o culto sem Jesus. Jesus nem estava lá, pastor Jacques. Era só eu e os religiosos. Jesus nem estava lá. Mas aquele dia Jesus estava lá. Porque até minha mensagem mudou. Eu preguei a cruz, eu preguei a salvação, eu preguei o Cristo que salva, que batiza com o Espírito Santo, que cura, que voltará. E eu fui pregando uma mensagem diferente. E quando eu terminei de pregar, eu fiz o apelo dos 25, 24 aceitaram Jesus. A igreja pulava, a igreja fazia festa. É disso que o Senhor está falando comigo, com você. Nós precisamos ir buscar. Mas você não podemos entrar em todos os lugares. Mas os discípulos entram. Os discípulos entram nas casas. É isso que Deus está falando. Uma igreja que se desenvolve na igreja e nas casas. E eu termino aqui dizendo, João 4,35, disse Jesus, não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a colheita? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede que as terras já estão brancas para a colheita. Vocês estão achando que vai demorar 4 meses? Vocês estão achando que é no ano que vem? Vocês estão achando que daqui a 10 anos? Não é agora. A hora é agora. As terras já estão brancas. O povo já está tocado. Nós só precisamos entrar em Samaria, levar a palavra para que as pessoas sejam transformadas. Mas sabe o que acontece? Nós achamos que Deus se encanta com os nossos cultos. Nós achamos que Deus se encanta com os nossos cultos. Ai, quando Jesus vê o nosso culto, Ele levanta do trono. Quando Jesus vê aquela irmã que canta, e a coreografia, quando faz assim com a mão para a direita, Jesus até levanta do trono. Jesus se encanta com telão. Eu tenho tudo isso da igreja, câmera, robótica, eu sou da área de tecnologia, eu gosto disso. Mas você acha que Deus se encanta com isso? Você acha que Deus se encanta com essa bela estrutura aqui? Você acha que Deus se encanta com isso?
Olha só, vamos terminar aqui. João 4, agora eu preciso que vocês coloquem esse texto para mim aí, por favor. A sequência, João 4, 36. É 36 que eu passei para vocês aí? Deixa eu achar aqui, vamos terminar aqui. João 4, 31, desculpe. João 4, 31, 32, é o 31, vamos ler o 31, 32, 34. Vamos lá. É 33, 34. Olha lá. Enquanto isso, os discípulos insistiram com ele. Eu vou ler na minha linguagem aqui. Entretanto, seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, mestre, come. Ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Daqui a pouco eu respondo essa pergunta. Versículo 34, Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Entenda isso. Os discípulos foram lá na cidade de Sicar e vieram com a marmitinha. E eles acharam que ia satisfazer Jesus com a marmitinha deles. E eles estão assim: Jesus, come. Come disso que nos satisfaz. Come das coisas materiais que nós estamos buscando. Come, Jesus, come. Come. Jesus disse: eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Jesus está dizendo: tem uma coisa que me satisfaz, que não é a mesma coisa que satisfaz vocês. E vocês estão achando que eu vou me satisfazer com isso que vocês estão me dando? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O que Jesus está dizendo? Eu me satisfaço na obra. Eu me satisfaço. Se vocês não perceberam, discípulos, enquanto vocês foram buscar comida, eu estava me gastando por causa dessa mulher aqui, ó, uma prostituta. Eu estava aqui debaixo do sol quente, cansado, com fome, com sede, porque é nisso que eu me satisfaço. Eu me satisfaço em alma e não em comida. Eu me satisfaço em alma e não naquilo que satisfaz vocês. A minha comida é comer a vontade daquele que me fazer a vontade daquele que me enviou realizar sua obra. Agora a pergunta que eles fazem: será que alguém trouxe de comer para ele? Sim, alguém trouxe. Primeiro, o Espírito Santo que trouxe a mulher. Segundo, a mulher que trouxe a cidade. Essa é a comida que Jesus queria, era almas. Eu quero falar algo para você: deixa a sua igreja bonita. Eu sonho em construir um templo. Deixa o seu templo bonito, compre telão de LED, põe iluminação, põe som de primeira. Eu comprei agora o modelo dos microfones da Accent, é o mais caro que existe da Shure, melhor que tem no mundo. Eu gosto disso, eu gasto com isso. Mas escute, isso não mexe com Deus. Isso não mexe com Jesus. Tem gente que está achando que se pintar a igreja, Jesus vai ficar feliz. Não, o povo vai ficar feliz, porque é bom estar numa igreja pintadinha, numa igreja bonita, numa igreja nova. Mas não é isso que mexe com Jesus. O que mexe com Jesus é almas. Quer mexer com Jesus, ganha vidas. Quer mexer com Jesus, entra nas casas. Quer mexer com Jesus, busque a prostituta, busque o ladrão, busque aquele que está enfermo. É assim que você mexe com Jesus. E vou dizer uma coisa para você: quem faz essa obra não terá necessidade. Não terá necessidade. Não pode haver necessidade em alguém que está agradando a Cristo, que está se movendo segundo a igreja do Espírito Santo. Não haverá necessidade. A Bíblia diz em Atos que nenhum deles tinha necessidade. Ninguém tinha necessidade. Eu vou dizer uma coisa para você: às vezes a necessidade é Deus tentando nos mandar uma mensagem. Às vezes a minha necessidade é Deus querendo me dar uma mensagem. Às vezes a minha doença é Deus mandando uma mensagem para mim. Às vezes a perseguição é Deus mandando uma mensagem para mim. Faça a obra do Senhor, busque as almas e você terá resposta para tudo que você precisa. Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus não fica devendo nada para ninguém. Ele é Deus provedor, Jeová Jiré. Ele trará tudo que você precisa.
precisa, mas busque as almas. Fica em pé no teu lugar, eu quero orar, acabou meu tempo. Aleluia. Eu quero dizer algo para você. A visão vai trazer sobre você uma unção, porque a visão precisa de unção. A visão certa precisa de uma unção. Você observe os grandes ministérios, né? Pastora Dionísia, a igreja de Limeira, da pastor Zaide, são mulheres, e pastor Mário de Oliveira, pastor Josué, gente que se move debaixo de uma unção, debaixo de um poder, mas é porque tem visão. A visão certa vai trazer sobre você o poder de Deus. Você que é batizado, você pode